E aí, para falar sobre um momento, né, para a gente falar assim, essa palestra magna, nós vamos convidar o professor Breno Magalhães, com imensa satisfação, né, que damos início a essa palestra magna. E para isso temos o prazer de convidar o professor Breno Magalhães, que ele falará sobre o papel das abelhas e o aumento da produtividade agrícola. O professor Dr. Breno, ele é engenheiro agrônomo pela Unidade Federal do Ceará, com mestrado em zootecnia pela mesma universidade, doutorado com abelhas e polinização pela Universidade da Grã-Bretanha, professor titular da Universidade Federal do Ceará. Juntando as abelhas com a agronomia, vem atuando na questão da polinização agrícola por mais de 34 anos, com foco na identificação e eficiência de polinizadores, bem como o desenvolvimento de técnicas nacionais de criação e manejo para a polinização, tanto da Apis mellifera quanto das abelhas nativas brasileiras. Ele é pesquisador em produtividade do CNPq, membro titular da Academia Cearense de Ciências do Conselho Científico da Associação Abelha, da Iniciativa Brasileira dos Polinizadores, do Conselho ele é coordenador do IBPS, Plataforma Intergovernamental para Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos das Nações Unidas. E também para a temática dos polinizadores, polinização e produtos de alimentos. Tem muito que ensinar para a gente, né? Então, assim, é um prazer tê-lo aqui, professor. São 40 minutos e depois teremos 20 minutos de debate. Obrigado, professor. Muito obrigado. Gente, eu fiquei preocupado. Ela leu o meu currículo Lattes todinho, de cabo a rabo. Mas, na verdade, são o que a gente vem fazendo, né? Mas hoje a gente vai focar. Deixa eu perguntar, rapaz. Para passar o slide, você tem um passador? Não? Eu vou ter que ficar pedindo um por um, que eu acho. Eu gosto muito não, porque eu fico controlando, eu acho melhor, mas tudo bem. Bom, gente, na verdade, essa nossa palestra hoje, o que a gente vai fazer é criar a base, tá, para as discussões e para as palestras que virão nos próximos dias. Né? Como foi colocado aqui, nós temos uma diversidade de pessoas das mais diversas áreas, desde produtores, apicultores, meliponicultores, presidente da federação, gente da área acadêmica, dos mais diversas áreas. Então, a gente precisa fazer uma espécie de nivelamento, né? Colocar as coisas mais ou menos numa base para que a gente possa tirar o máximo do proveito das próximas palestras. Então, o que a gente vai falar aqui é do papel das abelhas no aumento da produtividade agrícola, mas nós vamos entender, porque a gente fala polinização, polinização, polinização. Então a gente vai tentar entender o que é a polinização propriamente dito e como as abelhas então podem nos ajudar nesse serviço, nessa polinização na agricultura. Próximo, por favor. Então veja que interessante, a Marivanda falou que eu trabalho com abelhas, né, há mais de 30 anos e é verdade. Mas o mais interessante é que quando eu comecei a trabalhar, eu já criava abelhas, né? Criava abelhas Apis. E aí eu fui fazer o curso de agronomia. E eu pensei, poxa vida, para unir essas duas, né? A abelha que eu tanto gosto, que é um animal, com a agricultura, que é a parte vegetal, a gente podia unir pelas plantas, que forneceriam o néctar, forneceriam o pólen, mas eu achei que a parte da polinização seria uma parte interessante, principalmente porque naquela época praticamente ninguém falava disso aqui no Brasil, né? Eu me lembro que tinha um outro trabalho do professor Paulo Nogueira Neto com café na década de 50, né? Mas aquela coisa bem inicial, e a professora Regina Helena Nogueira Couto lá, né, em Jaboticabal, que também mexia com isso. Mas fora isso a gente não via ninguém falando em polinização e tal, e a gente achou interessante. E então, no meu mestrado, que vocês estão vendo em 90, eu ainda trabalhei com essa questão do levantamento do potencial da caatinga para abelhas e tal. Mas quando eu fui fazer meu PhD no Reino Unido, e eu cheguei lá, o professor John Free, que era a referência nessa área mundial de polinização, era o professor emérito da universidade e tal, eu falei, é com isso que a gente vai trabalhar. E essa foto, vocês estão vendo, a gente está trabalhando na polinização da maçã, né, em 92,
há 33 anos atrás. E era curioso, sou eu, né? Nem parece, né? Mas sou eu. O tempo é meio cruel. Mas, então, mostrando que nessa época, o desafio era a gente tentar mostrar a importância das abelhas para a agricultura. Próximo. Né? Hoje, a gente já progrediu muito nisso, né? Existe uma série de trabalhos, vocês viram, foi relatada aqui a participação da gente do IPBS, a professora Vera aqui presente também, foi uma das coordenadoras do IPBS, que é a Plataforma Intergovernamental de Serviços Ecossistêmicos, e uma série de outros colegas, colaboradores, mostraram ao longo desse tempo todo que a polinização agrícola é importante, não só para essa questão do aumento da produção, mas ela é fundamental para a economia agrícola global, né? Vocês vejam esses trabalhos mostrando que os animais são responsáveis por polinizar 84 a 90% de todas as plantas com flores, e isso representa 5 a 8% da produção agrícola mundial, né? Então, cifras de 780 bilhões de dólares anualmente. Então, isso mostra porque que a polinização é tão importante a nível global, porque tantos países se preocupam com isso, né? No Brasil, teve um trabalho da Janine, que levantou esse valor das culturas em 12 bilhões, mas isso foi há 10 anos atrás. Então, hoje esse valor já deve ser bem maior do que isso, tá certo? E aproximadamente 73% das espécies que nós cultivamos dependem das abelhas para a produção de frutas e sementes. Mas o mais interessante disso tudo, gente, é que eu acho que vocês já devem ter ouvido em algum lugar aquela história que o Einstein teria dito que se as abelhas desaparecerem do mundo, em 4 anos a humanidade morria de fome, né? Não é verdade que o Einstein falou isso. Primeiro, porque o Einstein não sabia nem quantas pernas tinha uma abelha, ele nunca mexeu com uma abelha. Segundo, porque ele era muito inteligente, se ele soubesse, ele não ia dizer essa coisa. E principalmente, gente, porque esse quadro mostra para vocês a participação das plantas que nós cultivamos na produção agrícola mundial. Então, como vocês estão vendo, olha, o trigo, o arroz, o milho, a aveia, o mileto, o sorgo, a cana-de-açúcar, que são plantas que não dependem de abelhas, são polinizadas pelo vento, né? Elas representam a grande maioria disso aqui. E são a base da nossa alimentação. Então, se as abelhas desaparecessem, ninguém ia morrer de fome, porque você ia produzir milho, você ia produzir trigo, você ia produzir aveia, você ia produzir arroz, e a gente ia ter o que comer, tá? Agora, nós íamos ter uma dieta extremamente desbalanceada, porque essas menorzinhas aqui, né, é onde você vai ter as frutas e verduras, que têm nutrientes essenciais para a nossa dieta, né? Então sim, a gente não morreria de fome, mas estaria como talvez aquele povo da Etiópia lá, né, comendo aquelas papas de arroz, papa de milho, aquela coisa bem, uma situação bem crítica. Então a gente tem que falar a verdade, né? Então isso é muito importante para a gente entender. E mesmo assim, essa participação menor, ela representa 780 bilhões anuais, tá? Próximo. Aí alguém vai dizer assim, não, mas esses valores são precisos? Não precisa ser preciso, o que precisa a gente saber é que é muito dinheiro. Então é por isso que há aquela preocupação tão grande, porque é economia global e segurança alimentar, tá certo? Bom, hoje a polinização está em todas as mídias, né? A gente abre, revista, matéria, internet, etc e tal. Próximo. Os artigos científicos hoje são interessantes, porque o artigo pode não ser sobre polinização, mas todo artigo começa se justificando daquela importância, seja um artigo sobre doença de abelha, sobre ambiência, sobre genética, sobre dieta, sobre tecnologia, sobre manejo, todos começam justificando que aquele artigo, aquele assunto foi estudado porque as abelhas são importantes polinizadores das plantas silvestres e cultivadas, etc. Todos usam, se a gente pega, é super interessante, é raro um que não comece justificando a importância das abelhas como polinizadores. Por isso eu tenho que estudar as doenças das abelhas, por isso eu tenho que estudar o manejo das abelhas, por isso que eu tenho que estudar, usar tecnologia, e por que eu tenho que estudar genética, etc. Próximos. E nos eventos, hoje a polinização virou um assunto obrigatório em todo evento de apicultor, meliponicultor, etc. Como o nosso evento aqui, né? Próximo.
Mas vocês notaram que o nosso cartaz do evento tem esse próximo, esses valores aqui, esses percentuais. E aqui mesmo hoje na abertura, vários colegas falaram dessas percentuais. O que esses percentuais de fato significam? Hein? O que vocês acham que isso, o que isso quer dizer? Oi? Bom, no fim da palestra a gente vai voltar aqui, tá bom? Aí vocês vão me dizer de novo. Próximo. Então, gente, o que é a polinização? Né? Quando as abelhas vão nas flores em busca de recursos que elas vão utilizar para produzir o mel, para coletar o pólen e armazenar na colônia, né? Elas entram em contato com as estruturas reprodutivas das flores, como vocês estão vendo. Não é proposital. A abelha não tem consciência disso. Ela quer pegar o recurso. Mas as flores evoluíram para se montar de uma maneira, tá, tu quer levar meu néctar? Leva, mas você vai me polinizar, né? Vai pagar isso. Então elas são montadas para isso. E então o pólen adere no corpo das abelhas, como vocês estão vendo. E quando ela visita a próxima flor, né, parte desse pólen pode ficar lá. Próximo. Então, isso é que é a polinização. Quando acontece da abelha mexendo dentro da flor, esse pólen ser transferido dentro da própria flor, é o que a gente chama autopolinização. Quando a abelha sai de uma flor, vai para outra flor, é a polinização cruzada, né? Sendo de uma outra planta, da mesma espécie, é o que a gente chama de polinização cruzada, tá? Beleza, próximo. Mas, gente, a polinização por si só, ela não vai garantir o aumento da produtividade. Ela não vai garantir que a gente vai ter mais fruto. Porque, na verdade, esse pólen depositado lá no estigma, que é a parte feminina da flor, ele precisa germinar, igual uma semente germina, né? E ir fertilizar o óvulo que está lá no ovário, né? Se ele conseguir fertilizar os óvulos no ovário, é que então o fruto começa a se desenvolver, tá? Isso aqui é um fato fundamental. Por que isso é fundamental? Porque vocês sabiam que, por exemplo, aquele pólen, se eu pegar uma flor, no momento que ela abriu, que ela está liberando pólen, pegar aquele pólen, botar para ele germinar, ele vai ter uma germinabilidade, por exemplo, o pólen do caju, o próprio pólen da maçã, vai ter germinabilidade de 98%, 97%. Mas se eu pegar uma abelha que está visitando aquelas flores e amostrar o pólen do corpo da abelha, essa viabilidade cai para 50%. Por que isso? Porque o pólen é formado por células vivas. A maior parte dos grãos de pólen tem uma vida muito curta, volta de 4 horas depois que ele é liberado da flor, né? Então, a abelha está visitando a flor, aquele pólen está caindo no corpo dela. Então, quando eu amostro o pólen do corpo da abelha, eu posso estar mostrando o pólen que ela acabou de pegar de uma flor ali, bem fresquinho, altamente viável, mas posso estar mostrando o pólen que está no corpo dela desde ontem, desde anteontem, que na escovação não saiu todo. Então, aquele pólen altamente viável na flor que a abelha está visitando, no corpo dela, normalmente a viabilidade é bem menor, né? Então, por exemplo, aquele pólen pode ter caído lá e não vai conseguir germinar. Então, houve a polinização, houve, mas não vai haver a fertilização, eu não vou ter fruto, tá? Uma outra coisa também interessante é que muitas plantas possuem mecanismos para evitar ser fecundada pelo pólen da própria flor dela, né? Por exemplo, o maracujá, eu só consigo produzir maracujá se o pólen vier de uma planta de maracujá para outra planta de maracujá. Se for dentro da mesma flor de maracujá ou entre flores diferentes, não, o meu não, né? Ou entre flores diferentes da mesma planta, não vinga. Existem proteínas no estigma que reconhecem aquele pólen e não germina, né? Tá certo? Então, é preciso que esse pólen seja o que a gente chama de pólen compatível para ele poder germinar. Então, normalmente, a gente se ilude achando, por exemplo, o caju só tem uma semente, o coco só tem uma semente, a manga só tem uma semente, então se eu tiver um grão de pólen ali, eu vou ter um fruto. Não necessariamente. Se der sorte de ser um pólen compatível viável, ele vai fertilizar. Mas se não, você pode precisar de vários para no meio ter um que vai dar certo, né? E aí ele vai germinar,
E cada óvulozinho que tiver no ovário vai precisar de um grão de pólen. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com coco, se eu estou trabalhando com manga, com caju, um grão de pólen vai resolver. Mas se eu estiver trabalhando, por exemplo, com maçã, né? Aí a maçã já tem lá 5 lóculozinhos, 2 óvulos em cada um, são 10 óvulos. Eu vou precisar vingar pelo menos uns 6, 7, para ter alguma maçã decente ali. Tá? Ah, mas o melão são 400 a 600. Melão, melancia, abóbora. Você vai precisar de 400 a 600 grãos de pólen viáveis, compatíveis e tal, para fertilizar, para você ter um fruto. Né? Pitaia, kiwi, são 5.000. Tá? Então, é diferente eu polinizar coco, é diferente eu polinizar manga para melão ou para kiwi. Tá? E é isso que a gente tem que ver na cabeça, tem que manter. Próximo. Então, gente, olha só. Está ali o estigma, a gente viu o desenhozinho, vamos ver a foto real no microscópio eletrônico. Está ali o estigma, se a gente olhar, vai ter grãos de pólen que caíram nesse estigma, pena que eu não tenho um apontador aqui, tá? Mas próximo. Próximo. Pronto. Pegando aquela região, está lá o grão de pólen germinando, está aquele ampliado, está aquele pólen, ele está germinando aqui, né? Então ele vai germinar e vai descer por aí. Próximo. Ah, agora que história. Pronto. Então, ele vai germinar e penetrar aqui. E aí vocês vejam nessa foto aqui, em microscopia de luminescência, olha os grãos de pólen germinando. E olha eles descendo pelo estigma, indo em direção para fertilizar os óvulos. Então, gente, isso aqui é uma corrida. Do mesmo jeito que os espermatozoides competem para chegar no óvulo nos animais, os grãos de pólen também competem. E aqueles grãos de pólen que apresentam a melhor compatibilidade vão descer mais rápido, vão chegar mais rápido lá embaixo e fertilizar. Então é muito importante quando a gente pensa um pomar, dependendo das plantas que a gente está plantando, ou uma área agrícola, como funciona a compatibilidade. Nós vamos ter uma palestra aqui sobre maçã, e o colega vai mostrar para vocês isso. Que é preciso, quando você monta um pomar de macieira, você tem que imaginar, você tem que saber que vai plantar variedades compatíveis, para ver esse cruzamento. Porque senão, o estigma suspende a germinação desse pólen e ele para ali. Aí, menino, pode estar abelha que você botar que não vai adiantar nada. Tá certo? Próximo. Então, ó, desceu, vai lá, vai fertilizar. Quando ele fertiliza, aquilo vai formar o quê? O embrião da sementezinha. E esse embrião, ao crescer, ele produz hormônios vegetais, fito-hormônios, que estimulam o desenvolvimento do ovário ao redor dele. Então, o fruto começa a crescer porque tem hormônios vegetais sendo produzidos pelo embrião em desenvolvimento. Então, quando você tem mais de um óvulo por ovário, frutos que tem mais de uma semente dentro, é preciso que haja uma quantidade mínima de semente vingadas para que esse processo comece a acontecer e o fruto vingue. Se for poucos óvulos fertilizados, ele nem desenvolve, a florzinha aborta ali mesmo. Tá? Próximo. Então, quando a gente fala como é que a polinização pode beneficiar a agricultura? Bom, a maneira mais óbvia que todo mundo sabe é essa, assegurar a produção em cultivos dependentes. Cultivos como maracujá, maçã, tomate, por exemplo. Se você não tiver as abelhas para ir lá e fazer a polinização, você não vai produzir. Ou então, como no caso do tomate, tem que botar gente lá passando, batendo nos fitilhos lá, para poder o tomate balançar, agitar, porque não tem a abelha que vai vibrar o tomate. Vai ter alguém que vai falar sobre polinização de tomate, então não vou entrar em detalhes para não dar spoiler da palestra do colega. Mas o fato é que essas culturas aí e algumas outras, as abelhas são essenciais. Se eu não tiver a polinização delas, a gente não produz. Aí é interessante que aí você olha o Brasil e vê assim, onde é que a gente usa abelha para polinizar no Brasil? Na maçã, no melão, que eu não botei o melão aí, mas são duas culturas extremamente dependentes. Porque o agricultor já percebeu que se não botar abelha, não produz nada. Aí ele vai e bota abelha. Né? Mas nas outras, como por exemplo, caju, café, citros, que as abelhas
contribuem para melhorar a produtividade, mas não são, vamos dizer assim, essenciais naquele ponto de que se ele não tiver abelha ele não vai produzir nada, aí já é mais difícil. Você tem que ir lá convencer o cara que botando as abelhas vai melhorar, vai não sei o que, não sei o que. Porque nessas culturas, a cultura vai produzir e o cara vai tirar o lucro dele lá, pagar os custos, tirar o lucro, independente de você estar usando a abelha na polinização ou não. Então é mais difícil ele perceber, né, a importância da abelha em fazer aquele diferencial. Mas não é só aumentar a produção, ela também melhora a qualidade dos frutos. Vejam, por exemplo, essa pera aqui. Essas peras. São 2 peras. Todas 2 foram polinizadas. Só que essa aqui é bem bonitinha, você comercializa, vai para a mesa lá. E essa outra aqui, o cara vai vender para a indústria de suco, de alguma coisa que você não veja a cara da pera, essa cara feia dela, né? Então, se eu produzir 100 quilos disso e 100 quilos disso, é a mesma produção. Mas essa aqui vai ter um valor de mercado melhor. E por que aconteceu isso? Houve polinização? Houve, senão não tinha tido nenhum fruto. Mas aqui faltou pólen desse lado do ovário. Não teve aquele tubo polínico lá para fertilizar os óvulos desse lado. Não houve formação de embrião. Aqui não tem semente. Então não há o desenvolvimento dessa parte do ovário. Só desenvolveu do outro. Essa outra não. A distribuição foi mais homogênea e distribuiu todo igualzinho. Isso acontece, gente, com todo fruto que tiver várias sementes dentro. Morango é assim, pimentão é assim, vários outros frutos apresentam melão é assim, né? Apresenta esse problema. Tem que ter aquele número mínimo para vingar e depois o número mínimo para garantir a qualidade do fruto. Culturas, né? Culturas que a gente explora, tira óleos, por exemplo, como algodão, girassol, mamona. Já tem vários trabalhos mostrando que a polinização cruzada nessas culturas, esse efeito híbrido, aumenta o conteúdo de óleo nessas sementes. Então você vai ter um rendimento de óleo maior na mesma quantidade de semente, tá? Também ele encurta o ciclo de culturas. Por exemplo, o melão, é bem típico. O melão com 21 dias ele começa a florescer. Se eu jogar a abelha ali imediatamente, e as abelhas polinizarem essas primeiras flores, né? A planta, aquele fruto em desenvolvimento, ele vai funcionar como um dreno, sugando os nutrientes da planta, que vai concentrar em amadurecer aquele fruto, e aí o ciclo dela encurta. É interessante porque vocês sabem quantos melões um pé de melão produz? Não? Tu vai falar isso amanhã, Marcos? Não? Quando a gente começou a trabalhar, era menos de 1 por planta. Hoje o pessoal já consegue tirar 2, né? Um pouquinho mais, 2,5 e tal, por planta. Então é uma ideia. Então, por quê? Porque a planta, o fruto crescendo, ele suga os nutrientes da planta, né? Então aquilo encurta. Então, se eu tiver uma polinização eficiente logo nos primeiros dias, eu vou ter uma colheita mais breve, né? Não vou falar nisso não, senão vou dar o spoiler na palestra do colega ali, né? Tá certo? A mesma coisa com plantas de crescimento vertical, como soja, como gergelim, como canola, que também, a planta também tem a capacidade de produção dela. Se eu maximizo aquela capacidade logo, ela para de crescer, né? E eu tenho plantas mais uniformes, que facilita a coleta, que evita perdas e tudo, diminui perdas, etc. Próximo. Óbvio que essas características todas vão variar de cultura com cultura, você não vai ter tudo na mesma cultura. Próximo. Bom, gente, e por que se é tão importante assim, por que a gente não falava, né, aquele slide que eu mostrei lá em 1990, a gente não falava tanto de polinização? Por que não se dava tanta importância à polinização? É porque a gente não percebia a polinização, né? Até os anos 60, antes da revolução agrícola, as áreas plantadas eram áreas pequenininhas, que aquela família, o pai, a mãe e os filhos, destocava aquilo ali, plantava, né? Às vezes até plantava consorciado com outras culturas, mas eram áreas pequenas, no meio de matas, que quando essas plantas floresciam, as abelhas vinham e faziam o serviço, a gente nem sabia, nem percebia, né? Mas, à medida que, próximo, veio a Revolução Industrial, e principalmente os maquinários, então aquela mesma família que só conseguia cultivar 5, 10 hectares,
começou a poder cultivar 100, 200, 300 hectares. Então a gente passou a ter áreas enormes, como essas áreas aí que vocês estão vendo, e obviamente não tem abelha aí no meio. As abelhas estão nas matas que ficaram lá longe. E aí a gente começou a sentir, né? Começou a ver, poxa, mas o que acontece? A gente tem variedades melhoradas, a gente está fazendo isso, está fazendo aquilo, e essa produtividade não está, ela sobe, porque está subindo pelos outros tratos que você está dando, mas tem alguma coisa errada. Próximo. Tanto que acontecia aquela história, a gente aumentava a produção, mas a produtividade na área muitas vezes diminuía, né? Bom, então a agricultura moderna começou a acontecer isso, áreas enormes, né? E sem refúgios para as abelhas. Então, uma área dessa, vocês estão vendo, óbvio, ela não tá florida agora, não está sendo cultivada agora, mas uma área dessa, por exemplo, se você é uma abelha, você ia morar onde aí? Não tem árvore para você fazer seu ninho, se fizer um ninho no chão vai torrar aí, né? Não tem alimento, não tem nada. Então, numa situação dessa, você tirou os polinizadores. E eu não estou nem falando na questão de quando o cara passa a grade que revolve o solo, então elimina as abelhas que faziam do solo. Não estou falando do uso de defensivo agrícola, pesticida. Estou falando nada disso. Estou falando só do fato da remoção da vegetação. Próximo. E nossas culturas, ali, como vocês viram, não tinha flor nenhuma para abelha, mas quando floresce, olha como é. Aí eu quero dizer, é um paraíso para abelha. Mas que abelha, se não tem mais abelha ali? Né? Então, aqui, gente, mesmo que eu tenha tido aquele cuidado de deixar corredores de plantas entre talhões, né, de plantar próximos das matas, etc. Mas quando o florescimento vem, olha a demanda. Mesmo que você tenha abelhas nativas ali na área, não vai dar conta. Você vai ter que entrar com a abelha em colmeia aqui. Senão você vai perder essa florada toda. Né? Tá certo? Então, as nossas áreas demandam grandes quantidades de polinizadores. Próximo. E, dando o exemplo do caju, que é lá da minha terra, lá do Ceará, né? Por exemplo, a Embrapa tinha uma unidade chamada Embrapa do Caju. Era a Embrapa do Caju. Depois ela virou a Embrapa Agroindústria Tropical, que aí trabalha com uma série de outras culturas. Mas era a Embrapa do Caju. Quando eu fui fazer aquela minha tese lá que vocês viram de doutorado, eu fui na Embrapa porque eu pensei, poxa, vai ter um bocado de informação que vai me ajudar. E de fato tinha. O que você pensasse de solo, de muda, de irrigação, de tratos culturais, de combate à praga, eles tinham tudo. Mas quando polinização, aí a pesquisadora lá me disse uma coisa, nunca esqueci isso. Ela disse, não, você está perdendo seu tempo com isso aqui, porque tem uns trabalhos da Índia que já mostraram que o caju é polinizado pelo vento. Aí eu achei aquilo, eu era só tudo bem, eu já era formado e tudo, mas eu era um doutorado na época. E eu achei aquilo uma coisa estranha, porque, poxa, a flor do caju, vocês vão ver já tem todas as características de planta polinizada por animal. Ela tem odor, ela tem néctar, ela muda de cor, né? Tem pouquíssimo pólen, quase não tem pólen, são uma média de 800 a 1000 grãos de pólen numa única antera grande. Então, nada de polinização pelo vento. Mas tinha essa informação. E aí, como eu estava fazendo PhD fora, lá no Reino Unido, eu fui lá na biblioteca e consegui os 3 trabalhos dos indianos. E, na verdade, não era um trabalho de polinização, eram trabalhos em biologia floral, em que eles descreviam como era a inflorescência do caju. E aí, a certa altura, dizia assim, provavelmente é polinizado pelo vento, porque é nativo da costa do Brasil, onde venta muito. O outro dizia assim, provavelmente é polinizado pelo vento, porque a relação de flores masculinas para flores hermafroditas é muito grande, ou seja, de fato, né, mais de 90% de flor masculina para cada flor hermafrodita. E o terceiro falava assim, também a história, pelo vento, porque é nativo de dunas no Brasil, onde a presença de insetos é muito baixa, né, praticamente não tem. Então, na verdade, eles só tinham levantado a bola, né, e aí se assumiu que era pelo vento, e a gente foi trabalhar nisso. E vejam que, por exemplo, o trabalho feito com o cajueiro, com muda selecionada, enxertia, irrigação, combate à praga, doença, substituição de copa, adubação, o Brasil produz 300 kg de caju por hectare.
Aí o Quênia, que planta no meio da mata, produz 1.500 quilos por hectare. O Vietnã está produzindo quase 5.000 quilos por hectare. Tá certo? Né? Então tem algo errado aí. O Vietnã está usando a área muito pequena, essa produtividade é área pequena, com alta tecnologia, mais próximo das matas e com polinizadores. Tá? Próximo. Então, gente, sem polinização não tem fruto. Não adianta eu ter a melhor muda, não adianta eu ter o melhor prato cultural, a melhor irrigação, fazer o melhor combate à praga, à doença, etc., né? Adubação, se eu não tiver a polinização. Eu preciso ter a polinização para que isso dê o resultado final. Eu tenho a resposta. Próximo. Então, a gente, quando foi trabalhar com caju, a gente fez o quê? Vocês desculpa, está em inglês, mas eu vou explicar. A gente fez tratamento, indo à mão, fazendo o trabalho da abelha. A gente fazendo o trabalho. Cruzando sem flores, usando pólen cruzado em sem flores, usando o pólen da própria flor em sem flores, deixando lá aberto para ver o que acontece, o que estava acontecendo na área ali normalmente. E em outras sem flores a gente botava uma tela, né, que permitia o vento passar, mas os insetos não passavam. Porque se fosse pelo vento, você teria a polinização normal. E aí o que acontece? 7 dias depois você vai lá ver o que vingou. Olha o que estava fechado, ó, com a tela, nada. Então o vento não tinha papel nenhum, tá? O que a gente polinizou manualmente deu 85 frutos de 100. O que foi da polinização manual deu 82. E o que estava aberto deu 70. Então o que está me dizendo aqui logo de cara? O vento não tem papel. As abelhas que existiam na área, os insetos, estavam vingando 70 em cada 100. Mas a planta tinha potencial de vingar de 82 a 85. Então eu estou aí com déficit de polinização. Eu estou tendo menos abelha do que eu precisaria para dar esse máximo aqui que eu fiz fazendo com a mão. Mas o mais curioso é que na hora de colher, aos 60 dias, esses 85 tinham virado só 17, esse 82 tinha virado 5, esse 70 tinha virado 2. Ou seja, enquanto aqui aparentemente a autopolinização e a polinização cruzada pareciam não fazer diferença, na colheita fez. Na colheita fez bastante diferença. E a autopolinização ficou igual à polinização aberta. Ou seja, que era o que estava acontecendo, polinização, autopolinização. Não quero não. Não, senão eu não termino nos 40 minutos. Né? Então, quer dizer, claramente acontece alguma coisa daqui para cá, tá? E a polinização que eu estou tendo é basicamente autopolinização na área. Detalhe, esse experimento foi feito na área dos produtores lá, que não adubavam, não irrigavam, não faziam trato nenhum, era do jeito que eles faziam, tá? Próximo. Esse trabalho foi feito em parceria com a Embrapa, tá? Com a doutora Dalva, que era pesquisadora da Embrapa na época. Aí nós resolvemos, vamos repetir esse experimento, porque aconteceu alguma coisa aqui, né? Vamos repetir, em vez de colher só no vingamento e no final, vamos colher ao longo de vários dias. E aí nós resolvemos introduzir colônia de abelha também. E nessa aí, a gente fez todos os tratos culturais recomendados pela Embrapa, tá? O que a gente descobriu? No começo, tudo muito parecido, ó, nada pelo vento, 70, 75 tendo ou não tendo abelha, e aqui a polinização manual e a auto muito igual. Só que à medida que a gente viu aos 7 dias, depois aos 9, aos 13, aos 15, 18 e 30, olha o que a gente foi percebendo. Aos 9 dias tinha menos cajuzinhos, mas estava parecido. Aos 13 já tem uma diferença da polinização cruzada para a autopolinização, menos aos 15. E aí a gente percebeu o quê? Né? Próximo. O que a gente percebeu é que depois dos 15 dias, né, até a colheita não tem mais queda de caju. E é comum lá no Ceará, onde se planta caju, a queda dos maturis, né? Por que isso? Porque o caju tem o que a gente chama singamia retardada. Ou seja, o grão de pólen, quando cai no estigma, ele germina e vai até o ovário, mas lá ele para. Ele só fertiliza o óvulo se ele for compatível. E essa compatibilidade é muito maior na polinização cruzada do que na autopolinização.
Então, embora no começo seja igual, porque aquele crescimento do tubo polínico que estimula o desenvolvimento do ováriozinho, depois os que não fertilizaram vão caindo e vai ficando só quem fertilizou. Mas notem que esse padrão aqui, ele está muito parecido com esse aqui, ó, de antes. Mas olha a diferença do que ficou. Lá era 17, aqui deu 31. Quase o dobro. Por quê? Porque aqui você teve os tratos culturais, tudo recomendado, adubação, irrigação, tudo do jeito que a Embrapa fazia. Então, aqui a planta teve tudo que ela precisava para produzir e teve a polinização que ela necessitava. Aí a produção ficou lá em cima. Aqui ela teve a polinização, mas ela não tinha os tratos culturais. Então ela vingou o que ela aguentou vingar, tá? Mas aí vem a pergunta. Aqui eu estou com abelha, aqui eu estou sem abelha. E o resultado não deu diferença. Por quê? O caju não precisa da polinização? A gente não fez manualmente e não deu resultado? Então se tem abelha, por que não deu? Próximo. Porque, gente, polinizar não é só colocar colmeia nas áreas, não. Próximo. O que acontece? Os nossos cajueiros hoje, eles são, esses cajueiros desenvolvidos pela Embrapa, que eles são clones. Então, quando você tem uma área dessa plantada com clone, não adianta botar abelha, porque a abelha vai cruzar o material genético com o próprio material genético. Ela está cruzando entre plantas diferentes, mas são plantas que são geneticamente o mesmo material. Entendeu? Então, é como se eu não tivesse botado a abelha. Eu estou com aquela autopolinização e eu tenho aquele problema. Então, o ideal seria a gente plantar o cajueiro com os clones, sim, da Embrapa. Mas 2, 3 clones diferentes na mesma área, que aí você pode fazer padrões diferentes, como esses aqui. Isso aqui a gente publicou no material do Fumbio, né, do projeto do Ministério da Agricultura. Isso foi em 2014, né, 11 anos atrás. Mostrando os designs que pode ser feito com os clones que são mais compatíveis entre eles. Né? Quem planta maçã aqui sabe o que eu estou falando. Né? Tá certo? Próximo. E aí a maçã, ó, tá? A maçã, vocês vão ter uma palestra sobre isso, então eu vou falar do requerimento da planta. Não vou falar de como polinizar a maçã, porque o colega vai falar isso, tá? Mas mostrando, ó, aquilo que eu falei. A maçã é autoincompatível entre variedade. Então não adianta você pegar o pólen dessa flor e jogar em outra flor da mesma variedade que ele não vinga. Então os plantios de maçã no mundo, eles têm uma variedade, que eles chamam pollinizer, ou seja, a variedade vai fornecer o pólen para polinizar a sua variedade comercial. Né? Geralmente esse pollinizer é uma maçã silvestre, a maçãzinha dele é desse tamanhozinho, não tem valor comercial nenhum. A função dele é só fornecer pólen. Hoje, em plantios mais modernos, você já inclusive compatibiliza 2 variedades comerciais diferentes que sejam compatíveis também, tá? Mas acontece. Além disso, você tem que lidar com o fato de que a abelha que coleta pólen é mais eficiente na maçã do que a que coleta néctar, e com o fato de que elas aprendem a roubar o néctar pelo lado e não polinizar. Mas o colega vai explicar o manejo para fazer, para contornar isso aí, eu não vou entrar. Mas só para vocês entenderem, se eu chegar lá e botar uma colmeia de abelha numa área de maçã, que o cara não fez isso, plantou só uma variedade, não vai adiantar nada. Tá? Do mesmo jeito, se botar na área, mas não fizer o manejo das abelhas para contornar isso aqui, também você não vai ter o resultado. Ah, se não tinha abelha nenhuma, vai dar algum resultado? Dá. Mas, obviamente, você não vai maximizar aquele potencial de produção. Tá? Próximo. Melão. Também não vou entrar em detalhe, que tem outro que vai dar uma palestra de melão, né? Mas o melão é aquilo que eu falei para vocês. Primeiro, a polinização do melão é cedo da manhã. O melão, eu falei para vocês, ele precisa de 400 a 600 grãos de pólen para produzir um melão desse aqui, comercial. Só que a polinização ocorre das 5 da manhã até as 11 mais ou menos. À tarde você quase não vê mais abelha em área de melão, porque elas já esgotaram o pólen todo. Então você imagina a quantidade de vezes que de pólen que tem que ser depositada aí. Então, na verdade, eu preciso que cada flor dessa receba 7, 8 visitas para ter essa quantidade. Tá certo? Então, o número de abelhas e o manejo, a distribuição das colmenárias, tudo tem que ser pensado em função de você conseguir. Porque senão, olha aqui, o que acontece? Isso aqui é um melão que foi polinizado.
Só que ele recebeu pouquíssimos grãos de pólen, não houve desenvolvimento ovariano. Se você cortar esses melões no meio, você vai ver, ó, que exatamente onde ele está deformado é onde não tem semente, ó, tá vendo? Porque não teve o embrião aqui produzindo os fito-hormônios para desenvolver essa área. Só que tem um detalhe, gente, o custo que eu tive para produzir esse melão foi o mesmo para produzir aquele ali. Eu preparei a área, eu adubei, eu cultivei, eu não sei o quê. Então, tu imagina, se eu minimizar isso aqui, eu estou tendo lucro líquido, porque em teoria eu já estou tendo lucro, senão eu não estava cultivando aquilo ali, tá? Então, isso é o quê? Eu botei abelha na área, mas só saiu isso. Botou pouca abelha, distribuiu mal as abelhas, não fez o manejo correto, tá? Então, quanto mais você reduzir isso, mais você tem disso, maior a sua lucratividade na mesma área. Próximo. Aqui mostrando, a gente trabalhou muito com melão, né? Mostrando uma coisa interessante. Produtores começaram a se queixar, dizendo: professor, tem época que a gente bota abelha no melão e ela visita muito bem. Mas tem época que a gente bota, ela não quer saber do melão. É um trabalho para visitar a flor do melão. E aí a gente recebeu, um comentou, o outro comentou. E a gente começou a perceber que normalmente, quando eles falavam, parecia que era um tipo de melão e outro tipo não dava problema. E disse: será que essas abelhas conseguem? Elas estão discriminando esses melões? Né? Porque você chega no campo. Volta aquele slide, por favor. Você chega no campo, você olha. É assim, ó. Só olhando assim, não dá para a gente saber que tipo de melão é. É melão cantaloupe, é melão amarelo, né? É melão pele de sapo. Não dá para saber só olhando assim. Próximo. Então a gente resolveu testar. E a gente plantou na mesma área 5 tipos de melão: o amarelo, o cantaloupe, o charrentê, o galho e o pele de sapo. E a gente viu que de fato, ó, você vê que a maior parte das abelhas estão aqui até as 12 horas, né? Mas de fato, ó, tem sempre um cantaloupe aqui, e depois é o outro e tal, o amarelo e tudo. Parece que as abelhas gostam mais. Próximo. E de fato, o cantaloupe, tanto as flores masculinas como as hermafroditas, eram bem mais visitadas significativamente que os outros. Próximo. Né? Enquanto que o charrentê e o galho eram o que elas menos visitavam. E batia mais ou menos com o que os produtores diziam. Então, poxa, parece que as abelhas estão sabendo distinguir, tem os que ela gosta. Próximo. Então, a gente pegou e foi medir flor, foi medir reflectância de luz, foi medir uma série de coisas lá, né? Néctar, produção de pólen e tal, e nada justificava. Então a gente pensou: e o odor, o cheiro? Então a gente pegou e tirou. Não, isso aqui não é para vocês, só para vocês entenderem que a gente pegou e identificou. Tinha flor, por exemplo, do cantaloupe, que tinha 25 volatas diferentes, enquanto que, por exemplo, lá do charrentê tinha 3, tá? Próximo. E aí esse mapazinho mostra bem direitinho. O que vocês estão vendo acima da linha são compostos atrativos para a abelha. O que está abaixo da linha é repelente. Então, olha, o cantaloupe, ele só tem esse composto aqui, que é o alfa-pineno, como repelente, né? E os outros são todos atrativos. Quando você vai para o amarelo, ele tem o mesmo repelente, só que em quantidade maior, e tem menos atrativos. E aí vai até que você chega no charrentê, que praticamente só tem repelente, ó, só tem esse atrativo. Porque a gente tem que entender o seguinte: a planta, ela precisa da abelha para polinizar, mas existem insetos que comem as folhas, que comem as flores. Então ela produz substâncias para repelir também esses insetos, né? Então quando eles predominam, ela repele a abelha também. A abelha não gosta muito. Então veja que interessante, a mesma cultura. Mas se eu quiser polinizar charrentê, eu vou ter que ter mais abelha na área do que se eu quiser polinizar cantaloupe. E o nosso colega lá, o Fernando Aragão, que é pesquisador da Embrapa, de melões lá da Embrapa, lá, já está trabalhando para quê? Para tentar selecionar materiais do charrentê que tenha menos repelente e mais atrativo. Tá? Porque também a pesquisa serve para essas coisas, né? Para facilitar. No momento a gente tem que resolver no manejo da abelha. Mas depois, os colegas podem ajudar selecionando. Próximo. Né? Aí, se dentro da mesma espécie, só variedade diferente você tem problema, imagina, por exemplo, quando as espécies são diferentes. As pessoas costumam misturar café como se o café fosse tudo café, uma coisa só. E a gente trabalha com espécies diferentes. O arábica é uma espécie, né? O robusto é outra espécie, né? O chamado conilon, né? Então, o que acontece? O arábica,
ele já é a flor se autopoliniza e o vento tem uma contribuição grande. Então, a abelha ajuda, mas ela não é essencial no arábica. Ela aumenta a produção, ela melhora, ela diminui o grãozinho, aquele zarolho, né, que só pega de um lado, não pega o outro grãozinho e tudo, mas não é. Já o robusta é extremamente dependente da polinização pelas abelhas. Então, são duas situações diferentes, são manejos diferentes. Vou passar mais rápido. Próximo. E sim, e um detalhe, a florada super curta, né? Então, você tem que estar com colmeias fortes, preparadas, bem distribuídas, naquele momento que é essa florada massal que vocês viram aí. Já o girassol, por exemplo, o girassol, a flor do girassol que a gente chama, na verdade, é uma inflorescência, né? Você tem essas flores aqui do lado, né? Tá certo? Que são as chamadas flores do raio, e tem as flores do disco, que são as que vingam. Próximo. Ó, essas flores do raio, o ovário é infértil, não vai germinar nada daqui. Mas as flores, né, do disco, sim, elas têm as anteras, 5 anteras unidas aqui, e um estigma que vai passar por dentro dessas anteras. Então a flor, né, e aqui tem um único óvulo no ovário. Próximo. Então, essas flores, a flor masculina, ela começa a liberar pólen, né? Aliás, ela tem a fase pré-masculina, em que as anteras estão próximas de abrir. No início da fase masculina, ela começa a liberar pólen, aqui. E aí, quando o estigma passa por dentro do tubo das anteras, ele eleva esse pólen, no que a gente chama de apresentação secundária, e aí ele abre. Então, nessa fase, a flor produz pólen para a abelha. Nessa fase, não tem mais pólen, a abelha só pode pegar néctar. Só que todas produzem néctar. Tá? Próximo. E, lógico, a abertura vai sendo uma espiral de fora para dentro. Então, isso quer dizer o quê? As flores mais velhas, que estão fora, já vão estar nessa fase, e as flores de dentro vão estar nessas fases iniciais aqui. Então, com isso, próximo. Com isso, quando eu coloco a abelha para o girassol, para mim, o interessante é a abelha que coleta néctar. Por quê? Porque tanto a flor na fase masculina como na feminina, ela produz néctar. Então, essa abelha vai visitar todas essas flores aqui, em busca de néctar. Mas a abelha que coleta pólen, ela só vai visitar as flores nessa fase aqui. E nessa fase, não tem estigma para ela polinizar. Ela não poliniza. Né? Tá certo? Então, por exemplo, eu já vou manejar minhas colmeias, se eu quiser aumentar minha eficiência de polinização, para estimular a coleta de néctar e não a coleta de pólen. Então, o girassol é uma planta que você pode, sim, em teoria, coletar mel enquanto poliniza. Em outras culturas, a gente vai direcionar o contrário, para a coleta de pólen ao invés de néctar. Então, sua produção de mel cai ou nem existe, mas você vai produzir o que você quer. Próximo. A soja. Vai ter uma palestra de soja também. A soja é interessante, gente. Naqueles meus estudos, né, naquele tempo, eu vi uns trabalhos da década de 60, lá na Rússia, nos Estados Unidos, alguns do início dos anos 70, até alguns feitos aqui no Brasil, né? Só que eram muito inconclusivos. Um dizia, a abelha visita a soja, outra abelha não visita a soja, a abelha não sei o quê. E quando eu olhava, eu via sempre um problema para mim, conceitual. É que o pessoal pegava as abelhas, fazia uma gaiola, um telado, em cima em cima da soja, e botava as abelhas, as colmeias dentro daquilo lá. E aí as abelhas tentavam sair, ficavam se batendo, e morriam um bocado de abelha. Então, às vezes, alguma visitava a soja, às vezes nem visitava a soja e tal. E eu dizia, não faz sentido testar se a abelha visita a soja desse jeito, porque no campo a abelha vai estar céu aberto. Então, quer dizer, mesmo que ela visite aí dentro, quando eu botar no campo, que garante eu tenho que ela vai visitar a soja lá, né? Mas como eu estava lá no Ceará, o Ceará não produzia soja, a soja toda era aqui no sul e tal, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar. Mas em 2010, né, a soja já tinha chegado aqui no Nordeste e tinha as áreas plantando com soja no Ceará. Então eu fui lá com um aluno meu de doutorado e a gente resolveu testar do jeito que eu achava que a gente devia testar com elas a céu aberto. Então colocamos as abelhas dentro da área, isso era um pivô enorme, colocamos as abelhas dentro da área aqui, né, e fomos ver, engaiolando, mas sem colocar a abelha dentro, para poder, o quê? A soja se autopoliniza quando abre, né? A gente sabe, por isso que muita gente produz soja sem precisar de botar abelha. Então ela poliniza. Nessa época, 2010, a produção mundial, a média
da produção mundial de soja era 2.800 quilos por hectare. Nós botamos, fizemos o telado, o vento passava, mas a abelha não entrava. Beleza. Noutra área, a gente deixou aberta para ver a situação. E numa terceira área, lá do outro lado do pivô, 700 metros de distância, a gente colocou as colmeias. Eram dentro do mesmo pivô, mesmo solo, adubado do mesmo jeito, irrigado do mesmo jeito, que lá tem que irrigar, né? Não chove na época que eles plantam e tudo mais. E aí o que a gente viu é que na área engaiolada se teve 2.800 quilos por hectare, igual a média mundial. Na área aberta, 3.000. E na área que introduzimos as apes, 3.300. Ou seja, nessa área aberta, em que devia ter algum inseto, alguma abelha visitando também, alguma contribuição de abelha nativa e tal, a gente teve um valor 6,34% maior do que a engaiolada, e na área aberta 18%, né? O que, obviamente, como a gente não planta soja engaiolada, o que interessa é essa diferença da área aberta para a área com abelha, que deu 11%. Próximo. Aí nós vamos ver onde é que está essa diferença. E o que a gente viu, para resumir a história, a gente pegou cada planta que estava dentro ali, planta por planta, que estava ali dentro, contou o número de vagens e contou o número de semente por vagem, em cada um dos tratamentos. Deu um trabalho danado, foi 6 meses contando esses bichos tudinho, para poder dar isso. Bom, e aí o que a gente viu? Na verdade, nós tivemos um incremento aqui, né, do número de vagens com uma semente. Ou seja, onde eu coloquei a abelha, aquela flor que falharia de vingar uma vagem, vingou com uma semente, né? Mas uma porcentagem pequena que ainda não explicava por si só. A grande diferença teve aqui, nas vagens com 3 sementes, tá? Esse percentual de vagens com 3 sementes, né, ele subiu de 20% na aberta para 23,72%, que justificou essa diferença junto com aquelas de uma ou outra semente. Próximo. Aí esse trabalho, volta aí esse slide, por favor. Esse trabalho, não, voltar o slide. Pronto. Esse trabalho a gente publicou em 2013, tá? Próximo. E nele, a gente avaliou o quê? O que aqueles 6,3% a mais dos polinizadores significavam? 179,2 quilos de semente por hectare, que na época eram 59,7 dólares, que se eu projetasse isso pela área plantada de soja no mundo, só para ter uma ideia, seria 6,12 bilhões de dólares. E na área com os polinizadores silvestres mais a apis, ou seja, a área que eu introduzi a apis, que deu aqueles 18, dava esse valor, 17,461. Então a gente calculou que com aquela produtividade de 2.800 quilos por hectare de 2010, né, porque o trabalho foi publicado em 2003, mas era de 2010, a gente precisaria expandir a área cultivada com soja em 18,7 milhões de hectares para equivaler esse aumento de produtividade que você teria se botasse abelha no mundo todo. Isso é uma média, claro, porque dependendo da variedade, do local vai haver variação, mas só para cálculo de exercício. Próximo. E aí, gente, olha que interessante, segundo os dados da FAO de 2021, em 2019, a área plantada do mundo atingiu 121,5, que menos aquela que nós tínhamos, estava exatamente 19 milhões de hectares, isso aqui. Ou seja, em apenas 9 anos, se expandiu 19 milhões de hectares de área de soja. Que, em teoria, você poderia ter atingido essa produtividade botando abelha. Próximo. E isso foi tão interessante que a comunidade europeia, ela tem esse material que ela chama Ciência para as Políticas Ambientais, né? E eles pediram a gente para republicar esse material, porque eles acharam muito interessante. Eu falei, mas vocês nem plantam soja? Disse, mas a gente compra. Né? E isso, então, eles republicaram esse material em... não me lembro aqui qual foi o ano, mas foi interessante, porque tão logo eles publicaram esse material, aí eu comecei a receber e-mail dos argentinos, dos americanos, de várias pessoas, pedindo informações, pedindo cópia do trabalho. Aí o trabalho ganhou visibilidade, né? E muita gente começou a trabalhar com isso, né? E hoje está isso que vocês estão vendo, né? Inclusive a Embrapa recentemente, né, 2023, 2024, publicou uns artigos testando e revalidando isso, mostrando esses dados, né? Então hoje a visão da abelha na soja é outra totalmente diferente. Próximo. Que eu gostaria de dizer o seguinte, no experimento na época, o produtor falou para mim,
o senhor pode botar, mas não peça para eu mudar uma vírgula do que eu produzo, do jeito que eu produzo. E eu botei morrendo de medo das abelhas morrerem tudo envenenadas lá dentro, e graças a Deus não deu abelha, não envenenou. O mel a gente mandou para analisar em São Paulo e não deu resíduo de veneno. Só que eu fiquei com medo de publicar aquilo lá. Porque eu fiz num laboratório só, vai que esse negócio saiu errado, e aí nem publicamos essa parte. Bom, gente, e aí é importante a gente entender que quando a gente fala abelhas e polinização, claro, na grande maioria das vezes a gente está falando de apis, que é a principal abelha utilizada para polinização, porque ela é eficiente em várias culturas, visita várias. Mas nem tudo ela consegue. Por exemplo, a acerola não tem néctar, são óleos, então ela não visita, né? O maracujá ela visita, mas não toca nas peças florais, né? O tomate ela não vibra, né? Então a pitaia ela é muito pequenininha, ela entra para pegar o pólen aqui, ó, nem toca nos estigmas aqui, né? Muitas vezes. Então existem outras abelhas próximas que a gente tem que pensar. Por exemplo, o morango. Existem vários trabalhos com morango. E o que a gente conclui, inclusive de trabalhos nossos, é que no morango o mais importante é eu ter diversidade de abelhas sem ferrão. Porque tem abelha, próximo. Olha, nesse trabalho nosso que a gente fez na Chapada da Ibiapaba lá, a gente trabalhou com todas essas abelhas, inclusive abelhas nativas, como o arapuá, né, como a tataíra e tal. E o que a gente viu foi isso. Porque enquanto umas visitam a flor, visitando aqui pelo topo, as outras rodam por baixo, as outras... Então, quando a gente testou cada espécie dessa de uma maneira diferente, a eficiência delas variava. Mas a gente só tinha o 100% o bom quando elas estavam todas juntas, né? Ou várias delas juntas. Então, por exemplo, em certas culturas como o morango, que são áreas inclusive pequenas, é interessante a gente estar próximo da mata, preservar, cuidar para que ter esses polinizadores. A gente bota as nossas abelhas, mas é importante esses que vêm para complementar. Próximo. Olha a diferença, ó, da qualidade do sol. Olha isso aqui, ó, nem vingou, né? Olha esses aqui. Próximo. Acerola. Acerola é uma planta extremamente dependente de polinização por abelha, mas não é por apis. São as abelhas coletoras de óleo, desse grupo Centris aqui, né? E isso, o Brasil é o maior produtor mundial de acerola. Mas é um problema, porque a gente produz baseado só nas populações nativas de abelha. Se eu tenho 3, 4 pés de acerola no fundo do meu quintal, vai ter abelha Centris, vai polinizar, vai produzir um rolo de acerola. Mas se eu tiver 10, 20, 40, 100, 200 hectares de acerola, como a gente tem lá no Nordeste, então vai faltar abelha. O pequeno produtor, nesse caso, que tem áreas pequenas, ele sofre menos do que o grande. Porque o grande tem aquelas áreas muito extensas e aí não tem abelha. Próximo. Então, a gente tem que também, a gente usa também essas abelhas, né? Nós trabalhamos com esse sistema aqui, que é um sistema conhecido mundialmente para abelhas solitárias, né? O que a gente fez foi somente ajustar ou identificar o melhor para essa nossa espécie que a gente trabalha, que é a Centris annalis, que é uma abelha nativa, lá no Ceará. Então a gente leva para as várias áreas de acerola e faz essa polinização sem ter problema, porque é uma abelha nativa. A gente só estimula o aumento delas. Por exemplo, a gente viu em certas áreas que só em instalar os ninhos já aumentava a produção, porque o problema da limitação delas lá, a população, as abelhas existiam na área, elas não tinham lugar para fazer ninho. Aí só em botar já aumentou. Já em outras áreas não. Em outras áreas a gente teve que fazer manejos diferenciados e tal. Próximo. Mas aí a gente leva e tal, porque vocês estão vendo. Isso aqui, essa área aqui são uma fazenda que tem 200 hectares de acerola, ela tem 350 no outro lugar e tal, e a gente trabalhou com ela, ó, os ninhozinhos e tal. E a acerola, ela tem várias floradas ao longo do ano, principalmente nas nossas condições. Então, próximo. A mesma coisa, plantas com flores grandes. Todo mundo fala das mamangavas, da mamangava do toco, para maracujá. Ela é essencial para maracujá, mas ela é fundamental para outras plantas com flores grandes, que as abelhas menores entram e saem sem reproduzir, como urucum, pitaia, castanha do Brasil, as crotalárias e tal. Então também a gente coloca esses ninhos para a criação nas áreas de urucum, de maracujá, tanto o maracujá amarelo como o maracujá da caatinga, né? Esse maracujá agora que está sendo bastante explorado lá para a gente, né? Então você bota os ninhos e tudo e produz, né? Para fazer a polinização dessas abelhas. Próximo. E cultivos também protegidos, né?
vai ter o colega que vai falar do cultivo protegido no tomate. Aqui, por exemplo, o mirtilo, plantado também lá na Serra da Ibiapaba, né? Tinha um problema muito sério, porque os frutos, olha, eram tudo desiguais os frutos que ele produzia, né? E lá tem que ser todo telado, porque lá tem uma praga que, se você não telar, você não tira um mirtilo. E nenhum de vocês acerta com a praga. As galinhas do vizinho. Era. Quando ele começou a plantar a céu aberto, e as galinhas comiam os mirtilos dele tudo. Então ele teve que telar. E na hora que ele telou, ele começou a ter problema, porque os mirtilos dele começavam a ficar... Porque o mirtilo é dessas plantas que se autopoliniza também. Só que assim, o pólen cai ao acaso. Se cair suficiente, dá um mirtilão bonito desse. Se cair pouco, ó, sai uma coisinha dessa. Então ele tinha esse problema, e a gente começou a levar as mamangavas para lá, né? E você vê elas aqui visitando. Foi até interessante que eu mandei essa foto para o Peter Kevan, né? Que é um colega lá do Canadá, que trabalhou muito com a gente e tudo. E ele trabalhou muito com mirtilo, né? E ele falou para mim: Breno, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver uma xilócopa visitando uma flor de mirtilo, né? Eu digo, pois está aí, né? E polinizando, isso aqui é o produtor, ele fascinado com o resultado. E foi até engraçado, porque depois a gente foi, quando terminou o experimento e tudo, e a gente saiu conversando com ele, e ele disse para a gente assim, ele disse: rapaz, meus clientes estão reclamando, dizendo que os mirtilos não estão mais tão grandes nem tão doces. Aí eu disse: também o Felipe era esse meu aluno de mestrado, também o Felipe levou as abelhas embora. Próximo. Então, gente, a polinização, ela vai variar a nível de plantas que a gente pretende atender, né? O melão, as abelhas são essenciais porque as flores masculinas são separadas das hermafroditas ou femininas, então esse pólen tem que vir daqui para cá, e é um pólen pesado, viscoso, precisa de abelha. O maracujá, porque ele tem uma série de proteções para evitar essa autopolinização, ele é autoincompatível, ou seja, o pólen dele não germina, as anteras ficam acima dos estigmas, as anteras liberam o pólen aqui embaixo antes do estigma estar receptivo, então quando o estigma está pronto para descer, já não tem mais pólen aqui, então você precisa de abelhas grandes, como as mamangavas, para fazer essa polinização. A maçã precisa desse layout dos pomares, né, para fazer a polinização entre variedades. Então, cada cultura a gente tem que conhecer o que a gente chama os requerimentos de polinização, o que ela precisa para você ir lá e atender aquilo com o manejo adequado da abelha ou com a abelha adequada. Próximo. Né? E, além disso, as abelhas elas podem complementar a polinização, inclusive de plantas polinizadas pelo vento. Né? A soja, eu não vou falar muito, porque o colega vai falar, mas vocês viram que ela ajuda a aumentar a produção da soja. Plantas como a mamona, como o coco, que são polinizadas pelo vento. Quando a gente coloca abelhas nessas áreas, a abelha visitando aquelas flores masculinas e fazendo aquele movimento, ela aumenta a quantidade de pólen no ar, e esse pólen então chega nas flores com mais facilidade, e você tem esse aumento de produção. Próximo. E cultivo sem abelha, cultura mal polinizada, baixa produtividade, perdas, baixa rentabilidade, frutos de baixa qualidade e menor valor de mercado. Próximo. Agora, falei das plantas. Agora eu vou falar um pouquinho, bem pouquinho, já está no fim, sobre as abelhas. Gente, e isso não é apicultura. Eu já levei paulada porque eu já critiquei isso em rede social, mas, gente, as abelhas são animais sociais, que vivem em colmeias, com balanço de feromônio, com tudo para funcionar. Quando você pega e faz uma marmota dessa, de jogar essas abelhas, essas colmeias todas abertas em cima de um caminhão desse, entendeu? Olha a bagunça que isso está aqui. Aí você chegar lá e baixar isso numa área, próximo. Ó, bota só uma tela por cima. Isso aqui que vocês estão vendo no chão, gente, são 5 centímetros de abelha que esse cara está pisando em cima. Tá? E aí quando você bota isso no chão, olha aqui. Como é que essas abelhas vão se organizar aí? Vai haver perda de rainha, porque elas mesmo eliminam as rainhas nessa bagunça, nessa confusão toda e tal. Aí o cara não tem o resultado da polinização e diz assim: ah, não deu o resultado, não sei o quê. Mas isso não é um jeito de você tratar o animal que está lhe dando o seu ganha-pão. Tá? Além do mais, né? Bom, deixa para lá, vou nem falar. Próximo. Então, ó, não custa nada. Você vai trabalhar com isso, ser um profissional, bota tela em cima, tela na entrada. Próximo. Tela o caminho.
as colmeias já teladas telam o caminhão por fora, para segurar a ventilação delas, né, com a carroceria aberta. Teve uma pessoa, um povo aqui que eu soube, que foi fazer uma polinização, pegou as colmeias, botou dentro de um caminhão baú, e foi levar, chegou lá, está tudo morta. Próximo. Né? Então, aquela pergunta do começo, gente. O que significa isso? Depende. Agora já depende, né? Não, gente, ó, eu botei isso porque é muito comum a gente ver as pessoas falando assim: ah, bota as abelhas na soja, aumenta 18%, na maçã aumenta 90%, não sei o que, não sei o que. Não é que aumente. Na verdade, isso é quanto a abelha contribui na polinização daquela cultura, se tiver tudo direitinho, ela tiver saudável, adubada, não sei o que, então a abelha vai contribuir com aquele tanto. Por exemplo, a maçã, tudo bonitinho, mas se não tiver abelha, não produz. Aí, por isso dá 100%, porque ela contribui 90%, 100% da produção. Então, se você não tiver, aquilo vai cair aquele tanto. Quando você bota, dá aquilo ali. Então, aí dá aquela ideia de que ela aumentou para aquele tanto, fez a planta produzir mais. Não, ela só fez a planta produzir o potencial que ela tem de produzir e que ela não estava podendo produzir porque estava tendo déficit de polinização. Estava tendo menos polinização do que o necessário para ela maximizar essa produção, tá certo? Porque a gente corre um risco quando a gente fala isso, porque você chegar num produtor e disser: ah, a abelha aumenta 16% no algodão. Aí tu bota a abelha lá, não deu os 16%. Ele esperava, ele produzia 1.000 quilos, queria produzir, né, 16% a mais. E aí não vai dar aquilo ali, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Isso aqui é quanto da polinização, estando tudo perfeito, a abelha contribui. Aí, lógico, se está tendo um déficit de polinização, ela vai dar aquele aumento, tá certo? Próximo. E alguém falou aqui: a abelha é um insumo. A abelha, na verdade, é um bioinsumo. Está muito em moda essa história hoje de bioinsumo. E quando o Brasil lançou o Plano Nacional do Bioinsumo em 2020, né? Quando eu fiquei surpreso, que eu fui olhar lá, e quase não falou de abelha assim. Só que tinha uma coisinha assim, não falava nada de abelha. E a abelha não era considerada. A gente até escreveu essa matéria para o Globo Rural, né? Falando que abelhas, o bioinsumo agrícola esquecido no Brasil, né? Ou seja, se eu colocando um ácaro lá, que vai combater outro ácaro, por exemplo, ele é um bioinsumo, né? Se eu colocar uma bactéria que vai fixar nitrogênio e aumentar a produção da planta, é um bioinsumo, por que eu colocando a abelha que vai polinizar, e que se não tiver a polinização não vai produzir, ela não é um bioinsumo? É sim um bioinsumo, e é um dos mais importantes, tá certo? Então a gente tem que bater nisso. A abelha é sim um bioinsumo agrícola. Eu não sei se a moça da CNA está aqui ainda, né? Tá não, né? É uma pena isso. Toda vida que a gente vai para os eventos, as autoridades vêm, participam da abertura e vão se embora. Aí não escutam o importante. Não escuta. Aí a gente fica, muitas vezes a gente fica falando para quem já sabe. E os que precisavam ouvir, né? Entendeu? Então é importante. Por isso que a deputada aqui, graças a Deus, ficou, né? E tá presente. Próximo, por favor. Próximo slide. Que é o fim. Tá certo? Então, eu espero que essa apresentação que a gente tenha feito tenha ajudado, né, as pessoas que não são familiarizadas ainda com a polinização, ter essa ideia, e que sirva de uma boa base para as palestras dos colegas nos próximos dias, tá certo? Obrigado. Obrigado, professor. 20 minutos, pessoal, para perguntas, para o nosso debate. Seria mais interessante em bloco para responder ou individualmente? Quer vir até aqui? Boa noite a todos. Boa noite, professor. Uma pergunta: por que os profissionais hoje e aí não vamos, né, crucificar ninguém, mas por que os profissionais da área agrícola hoje
não fazem esse trabalho, principalmente a parte dos agrônomos que fazem isso, não fazem esse trabalho tão importante de dizer: usem abelhas porque vai aumentar a sua produção, claro, desde que esteja tudo dentro do parâmetro, né? E quando eu falei isso lá no Rio Grande do Sul, numa reunião que nós tivemos, inclusive na Canola, e aí alguns profissionais me disseram: não, nós não estamos prontos para fazer isso, nós não temos condições de fazer polinização, nós não temos abelhas suficientes para polinizar toda a gama de florações que nós temos hoje, tanto nas culturas quanto nas frutíferas, etc. Onde é que nós estamos errando? O que nós podemos melhorar? Como podemos nos reinventar diante de tudo que o senhor falou? E qual é o caminho para mostrar que sim, nós precisamos mais qualificação dos criadores de abelha, mais abelhas e, consequentemente, maior produção do nosso agro. O que está faltando para levar o apicultor mais próximo do produtor, do agricultor, no caso? Por que isso não está acontecendo? E o que nós podemos fazer? Tá. Bom, você começou um dos pontos que você já respondeu na sua primeira pergunta, da história dos agrônomos. Eu posso falar porque eu sou agrônomo, tá? Então estou de... né? Posso esculhambar não, mas eu posso falar. Olha, gente, é interessante. Para vocês terem ideia, quando eu fiz agronomia, que foi entre 83 e 88, para não dizer que eu não ouvi falar em polinização, né? Eu ouvi quando eu fiz a disciplina básica lá de biologia, né? Quando a professora mostra a flor, essa história toda, aí há polinização, mas aquela coisa, conceito, não era abelha na polinização, não era polinização para aumentar a produtividade, nada, era como acontece a reprodução das plantas. E na parte profissional do curso, teve um professor que, dando a cultura do feijão, falou assim: em feijão ninguém precisa se preocupar com polinização porque ele se autopoliniza. Que não é, que é uma meia verdade, ele se autopoliniza, é verdade, mas você botando abelha, ele aumenta a produção. Mas naquela época, pronto, para não dizer que eu não vi nada disso. Então eu fiz meu curso todo, eu vim trabalhar com polinização porque eu criava abelha, quis botar junto e tal. Mas ninguém formado na minha época, né? E nem de lá para cá, vamos dizer assim, é ensinado sobre polinização na agronomia. E isso é uma verdade que não acontece só lá no Ceará, que acontece no Brasil todo. E acontece que quando você chega, por exemplo, eu trabalho muito, porque esses trabalhos que a gente faz com os alunos, orientando mestrado, doutorado, isso aqui, é em área agrícola, é com produtor. Eu não faço nada na fazenda experimental da universidade. Eu faço com o produtor porque eu quero fazer do jeito que ele faz, para ver. Porque se tiver de dar resultado, tem que dar do jeito que ele faz. Não adianta eu chegar lá na universidade, montar um negócio todo bonitinho e dar um resultado. Quando chegar lá na hora, o cara faz de outro jeito e não tem o resultado. E quando a gente chega com os produtores e tal, o grande problema é que os próprios agrônomos, né, eles não viram aquilo, eles aprenderam, porque o professor chega lá e ensina: olha, tu vai plantar melão, tu prepara o solo assim, as mudas são desse jeito, a adubação é desse, a irrigação é desse, o controle das pragas é desse, a colheita, aí pula a polinização, né? A colheita é assim, não sei o que, não sei o que. Nenhum agrônomo vai dizer para você que polinização não é importante, mas na cabeça é como se aquilo viesse automaticamente. Se eu fizer tudo direitinho, a polinização vai acontecer, né? Então, não é culpa deles, é porque eles não aprendem aquilo na faculdade, né? Não é mostrada essa importância. E aí, quando eles chegam lá, a tendência dele é o quê? É fazer o que ele aprendeu na faculdade. Ele não vai querer arriscar uma coisa diferente e tudo mais. Agora, isso já mudou muito. Por exemplo, a disciplina de apicultura na UFC, eu, por exemplo, sou professor de apicultura hoje lá, mas eu não estudei apicultura. Eu criava abelha, eu ajudei a professora quando foi reabrir o setor, que estava fechado lá em 84 e tal, mas eu não fiz a disciplina, porque a disciplina só foi criada em 89. Foi a primeira no Brasil de apicultura dentro de uma universidade, em 89. Mas eu já tinha terminado em 88. Eu não fui aluno dessa disciplina que hoje eu dou, né? E o curioso é que lá, aí vem, olha só, quando eu voltei do PhD, por coincidência, a universidade abriu concurso na área, eu fiz. Então, eu me tornei professor lá a partir de janeiro de 96. E a gente passou a ofertar disciplina todo semestre. São 60 vagas e todo semestre lota.
aluno da agronomia, da zootecnia, das ciências biológicas, alunos da gastronomia vêm fazer, de outros cursos vêm fazer, mas principalmente agronomia, zootecnia e ciências biológicas. E lota. E lá, os nossos alunos formados pela gente, abelha e polinização para eles é coisa natural. Agora, acabamos de mudar o currículo da agronomia e a gente conseguiu botar a disciplina de manejo de abelha para polinização. Na verdade, a minha proposta com os professores lá era que cada professor, na sua disciplina, de sua cultura, ele colocasse a polinização naquela lacuna. E até me prontifiquei no dia, aquela aula, se ele quisesse, eu ministrava. Mas eles não se sentem seguros e acabaram criando essa disciplina. Não é manejo de abelha para polinização, não, desculpe. Polinização na agricultura, a disciplina, né? E aí acabar ia sobrar para mim, né? Mas como eu vou me aposentar agora, aí vai ficar para o próximo que entrar. Mas vai estar lá, mas está criado já nesse currículo novo, já está implantado o currículo, só que ainda não chegou no semestre que a disciplina é dada. Então, na verdade, é isso que a gente precisa. A gente tem que capacitar nossos agrônomos a respeito disso. Por incrível que pareça, quem mais fala e faz trabalho com polinização são os biólogos. São os biólogos, né? Então, precisa disso. A gente precisa de que mais pessoas, tanto por exemplo, da Confederação Nacional de Agricultura, dos órgãos que têm, né, alguma influência, alguma gerência nisso, que acreditem na polinização. E nós, como apicultores e meliponicultores, nós temos que nos capacitar para isso. A gente não pode convencer um produtor a botar abelha lá e não sei o que, chegar fazendo aquela marmota lá com aquelas abelhas que vão atacar naquela aliança, fica altamente estressado, vão atacar as pessoas, vão não sei o que. Então, tudo isso é preciso ter, e já estamos num grande avanço. Eu, quando comecei lá, a gente falava nisso, o pessoal ria na cara da gente de polinização, né? Então, hoje a gente já tem um seminário desse, a CBA, por exemplo, está de parabéns por ter feito esse seminário, ter escolhido esse tema no segundo seminário, né? Agora, o que a gente precisava, na verdade, é mais gente aqui, né, assistindo isso, e levar isso para mais lugares, para mais pessoas. Mas, felizmente, hoje já tem uma visibilidade. Vocês veem a Agrobi, por exemplo, hoje já usa a agricultura, a polinização da agricultura. Aqui acolá, ela está lá no Globo Rural, que as pessoas já estão ouvindo. Então, essa coisa da soja, por exemplo, era impensável. Por exemplo, quando a gente fez esse trabalho aqui, o trabalho foi engavetado em 2013, quando a gente publicou. Ninguém nem considerou abelha e soja, né? Hoje está essas coisas todas. E aí, só para terminar, aquela coisa que o rapaz falou para você. Não adianta a gente ter negócio de abelha, porque a gente não tem abelha suficiente para polinizar. De fato, não tem, não. Qual é a área plantada com soja no Brasil? 45 milhões de hectares. Tá? Bote aí 3 colmeias por hectare. Onde é que você vai arrumar isso tudo? Só na soja. Você esquecendo todos os outros. Então, nós não temos. Mas o problema não é esse. A questão não é essa. A questão é que, como em todo o mercado, havendo demanda, os produtores aumentam suas colmeias, novas pessoas se animam para criar abelha, porque vai ter aquela demanda. Vamos povoar, vamos botar abelha em todos os 45 milhões? Provavelmente não, porque inclusive tem as outras culturas e tudo. Mas é só para vocês terem ideia do potencial de crescimento desse mercado da polinização da agricultura, beneficiando todo mundo, os diversos elos da cadeia. Tá? Então a questão é essa. Agora, a gente tem que fazer o nosso lado também pelo lado do apicultor, né? Fazer a coisa direitinho, né? Para a coisa funcionar. Bom, parabéns, professor Ronaldo Trescente, do Grupo Associado de Agricultura Sustentável GAS. A gente tem trabalhado bastante, alguns produtores já utilizando a polinização em soja, né, que começou lá no sudoeste de Goiás, com bastante sucesso. Qual a possibilidade de parcerias para ter um curso de extensão ou especialização? Porque a gente sempre se depara, né, com a falta de mão de obra no agro, que está ficando mais evidente, mais grave. Está sobrando emprego e faltando gente capacitada. E nós vamos ficar até quando vendo, né, esse cavalo arriado passar na nossa frente? Isso é fato, né? Nós temos
nós temos também, por outro lado, nós temos que capacitar pessoas para atender essa demanda. Por exemplo, os nossos alunos lá, meus alunos, por exemplo, eles nem mal terminam, o pessoal já está levando, né? Porque o nosso foco lá é polinização na agricultura, então como a polinização agora está crescendo, e óbvio, a gente forma poucos alunos, né? Alunos de pós-graduação e tal, então não tem tido problema, eles estão todos se encaixando. E isso vai acontecer à medida que o segmento cresce, né? Você mesmo falou, tá havendo carência de mão de obra, e nós precisamos formar mais gente, preparar mais gente qualificada para isso, para atender essa demanda crescendo. Porque também não adianta a gente ficar falando, vamos botar abelha na soja, vamos botar abelha na laranja, vamos botar abelha não sei o quê, e se você não tiver gente qualificada para dar uma assistência, para dar um assessoramento a quem vai colocar essas abelhas, seja o agricultor ou seja o apicultor. Porque muitas vezes o apicultor entende muito de criar abelhas, sabe como multiplicar as colmeias, sabe não sei o quê, mas não teve experiência ainda de polinizar. Então ele é necessário nesse início que ele tenha uma orientação de como fazer a coisa direito. Boa noite, professor. Também professor do IF Goiano e pesquisador. Meu doutorado é em apicultura, estudando política pública no doutorado em agronegócio na UFG. E aí, professor, eu percebi durante a pesquisa que, como o senhor disse, os apicultores, eles têm vontade de trabalhar, prosperar, né? Mas ainda falta muito incentivo à pesquisa. Editais que fomentem de fato a apicultura, para que a gente possa ter aí condição de trabalhar essa questão da produtividade agrícola, ensaiar talvez aí novos métodos para aumentar ainda mais esse processo de polinização. Eu queria saber do senhor como que a gente faz, né, para que isso possa ser de fato observado como prioridade do nosso governo, das nossas secretarias, dos nossos governos, para que a gente tenha um avanço significativo nesse processo. Olha, a gente teve recentemente, né, algumas iniciativas bem interessantes nessa área, né? A gente teve um projeto do governo brasileiro, com a FAO, Banco Mundial, em que se desenvolveu, né, teve alguns recursos, pouco, mas teve algum recurso, se trabalhou com isso. Depois a própria Associação Abelha, né, ela junto ao CNPq, né, ela transferiu fundos para o CNPq, que abriu 2 editais específicos para pesquisas com abelha, não específico em polinização, mas exatamente para preencher lacunas de conhecimento que se tinha identificado com abelhas, né? Então, tivemos essas iniciativas. Agora, infelizmente, o que acontece? Parece que o dinheiro está minguando, né? E aí começam essas dificuldades todas. A associação, nesse momento, não tem recursos para fazer uma 3ª edição. O governo, nos seus editais, nas suas prioridades, está visando outras coisas. E aí, né? Assim. Só complementando, o fortalecimento dos arranjos produtivos locais de apicultura seria um dos caminhos? Sim, seria, como também, né, seria um caminho se a gente conseguisse chegar às pessoas que têm alguma ingerência nos órgãos públicos e também no governo. Por exemplo, a deputada estava aqui, né, talvez ministros e pessoas que possam entender. Nós já tivemos uma audiência pública no Senado, né, sobre isso, sobre a questão da polinização, mas pelo visto parece que não sensibiliza, né? Todo mundo acha lindo, acha bonito, mas na hora de vamos investir nisso, aí parece que outras coisas se tornam mais prioritárias. E aí... Mas a gente vai fazer isso, porque a apicultura foi do mesmo jeito. Quando eu comecei a criar abelha lá no Ceará, o pessoal dizia assim: esse cara é doido, essas bichas vão matar ele lá, né? Essas africanas, porque o pessoal criava antes a europeia. Quando a europeia desapareceu, pararam, aí os africanos diziam isso. E quase ninguém criava abelha lá, e hoje o Ceará é um dos estados produtores e tudo mais, então leva tempo, mas devagarzinho a gente tem que trabalhar de formiguinha, a gente vai estar conseguindo, só que poderia e deveria ser muito mais rápido, né? Opa, boa noite, professor. Fernando Costa, eu trabalho na Secretaria de Agricultura aqui, né, em geral pelo GDF, e eu queria saber do senhor assim, uma leitura até
né, uma visão nacional quanto à regulação dessa parte desse serviço, né? Os aspectos regulatórios, como é que você enxerga o estágio atual, para onde está caminhando, como tem que ser. Aqui no DF, né, particularmente, a gente tem uma legislação que apareceu assim meio de surpresa para o pessoal aqui da cadeia produtiva, e a gente está até organizando já se mobilizou como Câmara Setorial, né, o pessoal aqui da Sindiapes e CBA, para tratar dessa questão, e gostaria de ter essa visão aí do senhor. Bom, na verdade, o grande problema que eu vejo aqui no Brasil hoje é porque não existe uma homogeneidade nas ações, né? Nós temos vários grupos segmentados lutando por certas coisas. Então você chega, por exemplo, você está falando, aqui você está com a legislação do Distrito Federal, que é diferente da legislação em outro estado, né? A mesma coisa a gente está vivenciando isso nas abelhas sem ferrão, cada estado fazendo sua própria legislação. Lá no Ceará está lá uma confusão de história de proibir o pulverizar por avião, aí depois permitir pulverizar por drone, agora não pode mais pulverizar por drone. Quer dizer, cada estado, ou cada local, ou cada interesse, ou grupos, lutando por coisas locais, né? E a gente acaba perdendo a questão geral, né? A grande questão com a apis, ela é uma abelha que é a mais usada na polinização. É uma abelha que você vai fazer deslocamentos. O Brasil é um país continental, mas eu não vejo a gente fazendo polinização com apis no Brasil como é feito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o cara sai lá da Dakota do Norte, vai lá para a Flórida, vai lá para a Califórnia levando abelha, né? Mas tem toda uma estrutura, tem rodovias, tem equipamentos, tudo bons e tudo mais. No Brasil, se você for botar abelha numa carreta e sair lá do Ceará para levar para São Paulo, por exemplo, é uma tragédia, certo? Então, eu acredito que essas coisas vão ser mais regionais, né? A questão da apis. Até porque a gente sabe que essa movimentação de abelhas a distâncias mais longas favorece muito a transmissão de doenças, né? Então, isso não é interessante. Então, eu acredito que, na verdade, essa questão regulatória no Brasil hoje precisa ser tentada ser discutido em conjunto, para que se tenha algo que valha nos vários e diversos estados, que permita você fazer uma coisa unificada, né? Por exemplo, você disse que eu não sei qual é a regulação que vocês têm aqui em Brasília, que você falou, mas provavelmente alguém que for trazer abelha de fora para polinizar alguma coisa aqui dentro já vai ter que estar sujeito a isso que ele não tem lá no estado dele, não é verdade? Né? Então isso tudo são complicações. Se cada estado tiver de um jeito, fica